da vida e transmitir a fé. Prezados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. No dia 8 de outubro, a Igreja Católica no Brasil comemora o dia do nascituro. O objetivo é promover, proteger, defender e valorizar a vida humana em todas as circunstâncias, desde a sua concepção até a morte natural. Nascituro é aquela pessoa que ainda não veio à luz, mas já está vivendo no seio materno, em preparação ao dia do nascituro, que hoje celebramos. Aconteceu então a ação social durante o dia e agora culmina com a Eucaristia. Bem-vindos e bem-vindas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas coisas temos para celebrar nesta noite, colocar no altar de Deus. Hoje, o Dia Nacional da Vida desde a concepção até o ocaso, da vida que deve ser respeitada. Quantas vezes não respeitamos a criança, o adulto, a juventude acumulada, a melhor idade? A vida é dom de Deus, a vida é sagrada. Hoje também celebramos Dia de Ação de Graças pela instituição do Dia do Terço dos Homens, dia 7 de outubro, que foi ontem, dia de Nossa Senhora do Rosário. O município instituiu este dia como Dia do Terço dos Homens. Eu pediria ao seu Francisco para fazer a leitura do documento. Boa noite a todos. Prefeitura Municipal de Salgueiro, Lei 878/2013. Emenda. Denomina-se o Dia do Terço dos Homens do município de Salgueiro e das outras providências. O prefeito do município de Salgueiro, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, em reunião ordinária realizada no dia 26 de setembro de 2013, aprovou a seguinte lei, decorrente do projeto de lei número 014/2013 do Poder Legislativo. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do município de Salgueiro, Pernambuco, o Dia do Terço dos Homens, designando-se o dia 7 de outubro de cada ano. Parágrafo único. O Dia do Terço dos Homens deverá constar no calendário oficial do município. Artigo 2. Em comemoração ao Dia do Terço dos Homens, a Prefeitura Municipal, junto à população, homenagearão todos os homens que participam do Terço dos Homens. A lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, em 4 de outubro de 2013, Marcondes Libório de Sá, Prefeito. Muito obrigado. Fiquemos, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados, pelas vezes que não valorizamos a vida, não acolhemos em nosso coração como um dom, como algo sagrado, pelas vezes que banalizamos, desrespeitamos, acolhemos no nosso coração tudo aquilo que destrói a vida, de modo especial o aborto. Peçamos perdão a Deus. Senhor, tem de piedade.
bondade e de misericórdia, tenha sempre compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus é Deus de todos os povos e exerce a sua ação misericordiosa com todos. A todos, Deus envia mensageiros da conversão e do perdão. E ninguém pode fugir desta responsabilidade de anunciar e agir. E todo anúncio e ação social do cristão do mundo dependem de estar fundamentando a ação da escuta contínua da palavra do Mestre Jesus, que dá o sentido da ação. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus e aceitaram fazer jejum, e vestiram sacos desde o superior ao inferior. A pregação chegada aos ouvidos do rei de Nínive, ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cima. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do seu mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás, para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venham a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal, que tinha ameaçado fazer-lhes e não fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levardes em conta
boca. Se levares em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levares em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Meus caros filhos, Padre Gilson, Padre Josenilton, Padre Erasmo, Padre Lorival, meus queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus. Quando a Igreja nos convida, no Brasil, a celebrar este dia do nascimento daquele que está sendo gerado como o dia da vida, precisamos olhar para a vida na sua dimensão bem maior. Durante todo o dia de hoje, nesta praça, teve espaço para uma pequena semente, a semente que gera vida, a preocupação, o voltar o nosso olhar para as diversas dimensões da vida humana, das necessidades. É apenas uma pequena semente que nós somos convidados a gerar no nosso coração todos os dias. Esta preocupação com a vida humana, com o respeito, com a dignidade, nós precisamos contemplar todos os dias no nosso trabalho, com os nossos empregados, com os nossos funcionários, com as pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos gerar vida nas nossas relações. Não é simplesmente um dia, mas precisamos fazer isso todos os dias. Esta vida que começa desde a concepção, e esta vida que tantas vezes nós vamos descartando quando o sol está se pondo na existência humana, isto é, na juventude acumulada, na velhice. Quantas vezes nós vamos esquecendo, vamos jogando de lado, da mesma forma que nós fazemos com os bens materiais. Vão também cultivando no nosso coração tudo isto, e nós vamos deixando de lado as pessoas. Não produzem, não servem mais, e também não têm mais o direito a tantas coisas. Como é triste olhar para uma criança, olhar para um adulto e perceber que ele está jogado, está à margem da sociedade. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, Marta e Maria. O Evangelho não vem contrapor a vida de oração e a vida de ação. Pelo contrário, muito interessante que o Evangelho faz questão de dizer que uma mulher convidou Jesus para ir na sua casa. E ele foi à sua casa. Ora, já começa a mexer nas estruturas culturais da época. O convite é feito por uma mulher. E ele vai à casa desta mulher. Chegando à casa, e ele vai à casa desta mulher para sentar-se à mesa. Meus irmãos e minhas irmãs, sentar-se à mesa é um momento sagrado. Um momento sagrado e gerador de vida, que nós fomos tirando da nossa cultura, que nós fomos tirando da nossa caminhada de fé. Quando uma família senta-se à mesa, quando esta família partilha o pão, ela também partilha as emoções, ela também partilha o diálogo, ela também partilha o respeito, ela também partilha as conquistas. É o momento da orientação. Vamos perdendo isto nas nossas famílias. Não existe mais este lugar. Não se reza mais para sentar-se à mesa, não se conversa mais à mesa, não temos tempo, e cada vez que o homem vai tirando os valores cristãos, ele vai cada vez mais destruindo a própria vida.
que é sagrada. Quando não existe mais o respeito do diálogo, da conversa, de ouvir os mais velhos, a experiência daquele que conta a história familiar, vamos perdendo também a nossa história, os nossos referenciais. E por isso que tantas vezes vamos gerando situações de morte. A droga vai entrando, a doença vai entrando, não existe mais o respeito, não existe o amor, você não se sente mais acolhido, você não tem aquele momento, não somente como um momento de alimentar o corpo, mas também um momento que alimenta a sua própria existência humana. Sentar-se à mesa é o lugar sagrado do encontro e que gera vida. Quantas famílias morreram, se não morreram biologicamente, mas morreram como família, porque este momento sagrado deixou de existir. Jesus é convidado para sentar-se à mesa na casa de Marta e Maria. Maria fica sentada aos pés do mestre, ouvindo o mestre, e Marta corre para a cozinha, preocupada para preparar. E alguém poderia dizer, Jesus está reclamando de Marta, porque ela foi preparar comida, e está elogiando Maria porque está sentada aos seus pés. Vejam bem, uma mulher não fazia parte de nenhuma escola. Sentar-se aos pés do mestre significa fazer parte daquele discipulado. E Jesus quebra os paradigmas da época. Paulo, ele se sente feliz por fazer parte da escola de Gamaliel. E naquele momento, Maria está sentada aos pés do mestre. Agora prestem bem atenção. Na Bíblia vamos encontrar que Jesus elogia as mulheres porque elas tiveram a coragem de sentar-se aos pés do mestre. Neste momento, Maria, irmã de Marta, e também Maria, sua mãe. Feliz aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Maria está sentada aos pés do mestre. Quando nós nos sentamos aos pés de Jesus, quando nós acolhemos no nosso coração a sua palavra, nós nos questionamos diante de determinadas atitudes. Quando nós não acolhemos mais a palavra de Jesus, nós acolhemos a palavra do mundo, que tantas vezes a palavra do mundo é para descartar a vida, porque a vida vai ser associada à produtividade. Quando nós acolhemos a palavra de Deus, nós nos transformamos, nós lutamos, nós não temos medo de anunciar, nós não temos medo de denunciar que esta vida está cada vez mais sendo ameaçada. E também ameaçada no contexto ecológico. Maria está aos pés do mestre. A reclamação de Jesus com Marta é justamente pela preocupação excessiva de Marta. Isto é, quem não se senta aos pés do mestre, quem não escuta a palavra de Deus, quem não começa o seu trabalho antes, acolhendo a palavra de Deus no seu coração, com certeza poderá ter a mesma atitude de Marta. Uma atitude de angústia, de sofrimento, de insatisfação, de preocupação. Senhor, manda que ela venha me ajudar. Quando nós estamos trabalhando sem que a palavra de Deus faça parte da nossa vida, as pequenas dificuldades, elas querem destruir o projeto. Se faz necessário. E por isso a família sentada à mesa também foi tirando a palavra de Deus, a oração, porque a televisão foi entrando silenciosamente, foi cativando, manipulando a vida da família. Então a preocupação de Jesus com Marta é justamente porque ela fica angustiada diante dos trabalhos. Qualquer pastoral, se não escuta a palavra de Deus, se não tem uma mística, com certeza diante das dificuldades, ela não consegue mais gerar vida, mas começa a gerar morte.
que saibamos, a exemplo de Maria, sentar-se aos pés do Mestre. Porque quem senta aos pés do Mestre gera vida. Que esta celebração de hoje não seja estéril, não seja simplesmente um dia diferente, mas que ele possa começar a gerar no nosso coração a necessidade de conhecer a palavra de Deus e defender a vida desde a sua concepção até o momento em que Deus chama. Porque às vezes poderemos desrespeitar os nossos filhos e os nossos pais. Já cansados pelo trabalho, poderemos desrespeitar, poderemos deixar de lado, poderemos achar que qualquer coisa serve. Poderemos silenciosamente contribuir para a morte daqueles que lutaram pela nossa vida. Eu termino a reflexão com a frase do Santo Padre. O Papa Francisco exorta a todos a respeitar e cuidar das crianças e dos idosos. O sucessor de Pedro declarou que o embrião humano é um de nós e tem a face de Jesus Cristo. Proclamemos, pois, a beleza, a dignidade da sacralidade da vida humana. Que nós, cristãos, possamos ser no mundo um instrumento de vida e de esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.